Já estamos no ar? A Agatha tem que nos avisar. Deixa eu abrir o link aqui. Já está no ar. Então, vamos lá. Vamos aceitar as pessoas que estão aí já na espera desse nosso evento. Né? Produtividade é igual a qualidade mais segurança. Sejam todos bem-vindos. Vocês podem colocando aí no chat, né, os seus comentários. Vocês podem colocando aí quem é o seu nome, de que empresa você é. Você pode nos dizer, né, quem te convidou a estar aqui conosco. Queremos interagir com você que veio aqui nos prestigiar, né, nesse webinário da Valeano, nosso programa Desenvolva-se. Estamos aqui, eu, Verônica Souza, sócia proprietária, diretora executiva aqui da Valeano, o Paulo Souza, Paulo Henrique Souza, né, nada mais, nada menos que meu irmão, né? Então, seja bem-vindo, Paulo Henrique, aqui para a nossa live. Estamos aqui com o Milton Riso, Milton Zanetti Riso, né, que veio como convidado especial, juntamente aí com o Paulo Henrique. Então, vamos entrando, pessoal. Enquanto falta 2 minutinhos aí para a gente começar oficialmente a nossa live, né, esse webinário que vamos falar sobre produtividade, a gente vai aqui trocando uma ideia, né, Paulo Henrique? Conta para a gente, Paulo Henrique, está ansioso para esse momento? Sim, né? Dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, né? Aqui você está estreando a sua jornada como aquela pessoa que vai se destacar nas lives aí? É isso? A ideia, a meta, ela não é muito arrojada, mas a ideia é a gente bater a do Gustavo Lima. Não sei se você conhece. Vai ser bem fácil, né? Deu que uns 9 milhões, 10 milhões, vai ser bem fácil. Acho que dá, né, Milton? Dá, a gente consegue. O network é grande. Olha, eu posso dizer que, assim, lá no nosso evento do LinkedIn, 982 pessoas se inscreveram no evento, né? Então, aí, você tá batendo 1.000 pessoas aí, viu? Talvez 1.000 conectados, aí vem alguém da família tá junto ali, né? Então, pode ser que a questão aumente, né? A quantidade de pessoas aumente. Mas o Paulo Henrique e Milton, sabe? O nosso propósito maior é realmente levar a informação, né? É trocar experiências, conteúdo, elevar o nível de qualidade dos profissionais desse nosso Brasil, né? Queremos prosperar, queremos que a economia ela prospere para todo o povo brasileiro, todo mundo, né? Então, o nosso programa Desenvolva-se, ele é muito mais do que um programa, né? Ele tem um objetivo, ele tem um propósito de desenvolvimento intelectual, profissional, para que isso sustente cada um de nós, né? Sustente colocando aí o pão de cada dia e que os sonhos de cada um de nós aí se realizem. Né, Paulo Henrique? Milton? Vamos realizar o sonho das pessoas, ajudar nessa jornada aí, hein? Com certeza. Como o diretor de RH que a gente tinha, o Murilo, ele sempre falava, o ideal é você conciliar o pilar da técnica com o pilar das pessoas, né? Nós podemos ter tudo, né? Comprar tudo, indústria 4.0, mas precisamos desenvolver as pessoas, levar informação para elas, para que elas tenham o mesmo propósito que a empresa, né? Acho que isso é o fundamental. Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito, Milton. A gente, até esse ano, antes dessa pandemia, nós estávamos para lançar um programa chamado que a Produtividades é feito por pessoas. Então, assim, a gente pode falar de um monte de tecnologia, mas sempre vai ter alguém operando essa tecnologia. Então, assim, se essa pessoa que estiver por trás dessa tecnologia realmente não estiver empenhada, engajada, a gente tem perda, não adianta. Então, assim, os dois pilares têm que sempre caminhar juntos, isso é fato. Legal, oficialmente... Desculpa, Milton, repete aí, por favor.
a gente tem que investir na capacitação das pessoas. Automaticamente, você aumenta a competitividade da empresa. Isso mesmo. Bom, então aí, estamos às 19h02. Então, eu vou dar início aqui oficialmente, porque eu vi o quanto vocês prepararam um conteúdo bem rico, né, para trocar ideia aí com as pessoas que estão interessadas nesse tema. Então, eu vou dar abertura, né, e vou dizer aí a todos que sejam muito bem-vindos ao 4º webinário do programa Desenvolva-se. O programa Desenvolva-se, ele teve início com a nossa equipe da Valean, né? Já quero especialmente agradecer a todos da Valean que se empenham para que para que aconteça, né, esse nosso evento. Especialmente, eu quero deixar o meu agradecimento aqui para a Ágata e para a Natália, que as duas estão na frente desse projeto, trazendo as ideias, desenvolvendo as plataformas, fazendo testes, então elas trabalham bastante mesmo para isso acontecer. Então, meninas, fica aí o meu agradecimento, né? Vocês sabem que vocês moram aqui no meu coração, viu? Então, nós estamos aqui no 4º webinário. Eu queria lembrar que o primeiro a gente falou sobre desvendando a insalubridade e a periculosidade. Esse nós trouxemos aqui engenheiro de segurança Reinildo, o Anderson Nunes, especialista em higiene ocupacional, e o doutor Arthur, que falou sobre a questão ele é um advogado trabalhista. O segundo, nós falamos sobre tudo o que você precisa saber sobre a NR12, com os engenheiros Altair Santos e o Reinildo Guimarães. E trouxemos o Hamilton Sakamoto, que vai fazer o nosso 5º webinário, que no finalzinho eu conto para vocês o tema, tá? O terceiro foi sobre home office e a segurança do trabalho. Nós tivemos a Samanta, que é uma colaboradora nossa, técnica de segurança do trabalho, participando. A Ana Maria, que com certeza estará conosco nesse webinário, que eu vi que ela se inscreveu também, quero deixar meu agradecimento. E o Márcio, que é um especialista em ergonomia. E hoje nós estamos aqui no 4º webinário com o tema produtividade, que é igual a qualidade mais segurança. A gente entende que não tem como você ser produtivo se você não cuidar da sua segurança, né? Então, o Paulo Henrique e o Milton vão falar um pouquinho disso para nós. O Paulo Henrique, para quem não sabe, ele é meu irmão, né? Mas não é por isso que eu chamei ele, viu, pessoal? Ele está aqui com a gente pela sua formação acadêmica, porque vocês puderam ver que a gente tem uma preocupação em trazer pessoas que têm um conhecimento técnico correlato com aquilo que a gente propôs falar. Então, o Paulo Henrique, ele é engenheiro de produção mecânica, ele tem MBA em gestão estratégica farmacêutica, ele é pós-graduado em Lean Six Sigma, é Master Black Belt e tem 20 anos de experiência aí na indústria farmacêutica. Eu lembro quando ele nem era ainda maior de idade, quando ele pediu para os meus pais emancipá-lo, para que ele pudesse ir junto com o que antes era a Bic Química, aqui de Diadema, para Jaguariúna, não me lembro o nome como ficou lá em Jaguariúna, Paulo Henrique. Altana, hoje é a Taqueda. Hoje é qual? Taqueda. Taqueda. Eu me lembro até hoje, quando aí minha mãe assinou, sim, a sua emancipação para você ir, e desde então você está no ramo farmacêutico, né? Então, você tem uma larga experiência nisso, por isso que a gente trouxe e convidou você para estar aqui, porque você tem muito conteúdo para compartilhar conosco, e você ainda nos trouxe uma surpresa agradável, que foi convidar o Milton Zanetti para participar dessa live com a gente. Então, a gente agradece, né, Milton, o seu aceite do nosso convite, né, por intermédio aí do Paulo Henrique, que também é engenheiro de produção mecânica, também é Master of Business Economia e tem a gestão empresarial na FGV, é Black Belt e tem 12 anos de experiência aí na indústria farmacêutica. Então, eu tenho certeza que, além desses 12 anos, né, você me contou que você também tem 10 anos de experiência aí na indústria automobilística, né, trabalhando na Toyota. Então, eu tenho certeza que toda essa experiência vai contribuir com esse momento nosso aqui nesse webinário, né?
E eu quero, com muito carinho, também agradecer a presença aí do meu outro irmão, Cristiano. Eu sei que ele está assistindo. By México, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né? As pessoas da família que vêm nos prestigiar. Talvez, Paulo Henrique, por ser sua primeira vez, né? Depois ele vai falar para você o que foi bom e o que não foi. Você fica preparado, tá? Irmão mais velho, né? Eu conheço, né? E todos vocês que estão aqui conosco, eu quero agradecer. Nós tivemos aí 982 pessoas se inscrevendo, né, pelo evento no LinkedIn. E a gente tem certeza que esse tema é importante para todos nesse momento que estamos passando, né? A Valean é uma empresa que atua no ramo de segurança e medicina do trabalho. Um dos nossos pilares é treinamento. E a gente tem como meta treinar o máximo de pessoas que a gente puder no que a gente chama de ato seguro. É a pessoa, ela ter a consciência da importância que a segurança dela depende muito dela mesma, né? Da atitude dela, de ela ter esse conhecimento, e é isso que a gente quer levar, né? Então, hoje estamos aqui, vou passar a palavra aí para o Paulo Henrique, né? E para o Milton, para que vocês possam dar sequência aí no nosso webinário. Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores. Bom webinário para vocês. Obrigado. Obrigado, Verônica. Obrigado aí pela apresentação. Eu vou dar uma olhada aqui para o lado para ver se minha tela já está aparecendo. Já está, né? Milton, obrigado por aceitar o convite, por participar comigo nesse webinário. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de interagir com as pessoas, né? E aí, quando eu recebi esse convite da minha irmã, eu falei, meu Deus, eu vou falar 1 hora sozinho, né? E aí eu falei, não sei se eu vou conseguir, né? E aí eu pensei em alguns nomes, algumas pessoas que têm o conhecimento necessário para que realmente a gente fale algo com responsabilidade e que a gente consiga passar um conteúdo bacana, que a gente consiga ter um bate-papo bem legal. Então, por isso que eu te convidei. Obrigado por ter aceitado o convite. Fique à vontade para interagir o tempo inteiro, tá? Então, agregue com o seu conhecimento que você tem, que eu sei que é bem vasto. Eu que agradeço, Paulo. É um prazer a gente estar aqui. Vamos contribuir aí um pouco do conhecimento que a gente tem. E vamos aí. Vai ser um grande barato essa live aí, poder contribuir e tá junto. Obrigado pelo convite. Show de bola. Então, vamos lá, gente. Eu montei alguns slides para ajudar a gente aí nos tópicos para a gente conversar. A Verônica, ela já fez uma apresentação bem completa, mas aqui tem uma breve apresentação. Não vou falar de novo, que minha irmã já falou, acho que não é o objetivo aqui. O objetivo é a gente falar um pouco de produtividade, é o resultado de você trabalhar com qualidade e com segurança. É isso que a gente quer passar para vocês, é isso que a gente acredita, é isso que a gente emprega no nosso dia a dia. Eu, como gerente de excelência operacional dentro da indústria que eu trabalho, o Milton como diretor industrial. E aí nós vamos passar por 4 tópicos. O primeiro é ser eficaz antes de ser eficiente. Nós vamos abordar um pouquinho disso. Nós vamos discutir sobre esse tópico. Gerenciar as expectativas. O seu sucesso ele está diretamente ligado às expectativas que são colocadas em você. E isso muito ligado com, às vezes você tem resultados excelentes, mas as expectativas eram extremamente altas e isso acaba apagando um pouco o seu brilho. Então, nós vamos também discutir um pouco sobre isso. A gente tem que saber gerenciar essas expectativas. Uma excelente ideia colocada em momento errado pode se tornar uma péssima ideia. Tá? Então, um pouco nós vamos debater sobre isso. No item 3, nós vamos falar um pouquinho sobre gerenciar resultados e não suposições. A gente tem que trabalhar com dados, com números. Eu falo muito uma frase, né, que acreditar, eu acredito em Deus. Para todo o restante, tem que ter dados e fatos. Certo, Milton? É isso aí. Precisamos de dados e fatos. E aí, no último item, nós vamos falar um pouquinho sobre esse ciclo de melhoria contínua, esse ciclo de produtividade, né? O que a gente tem que fazer para que a produtividade sempre aumente, sempre continue buscando isso,
que é evidenciar, é divulgar os resultados, dar crédito para as pessoas que realmente merecem e desafiar novamente. Quando você inicia, você desafia novamente, você inicia um novo ciclo de melhoria, você inicia uma nova busca da eficiência, e assim tem que ser. A minha irmã já deve ter escutado esse webinar, porque ela já, antes de começar, já agradeceu bastante aí a Natália e a Ágata. É isso que realmente motiva e faz com que a gente continue se empenhando e buscando cada vez mais aí a melhoria, a performance que a gente tanto busca. E aí a primeira coisa que eu quero falar com vocês, que eu quero mostrar, é uma breve diferença entre ser eficaz e ser eficiente. Porque a gente cobra muito, a gente tem que ser eficiente, tem que ser eficiente, tem que ser eficiente, mas muitas vezes a gente não é nem eficaz. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí eu busquei várias definições sobre o tema, né, sobre eficácia, eficiência, e eu achei uma que eu acho que deu uma clareada na diferença entre eles. Eu vou ler para vocês aqui. Ó. Eficácia está ligada a fazer as coisas certas. Já a eficiência está ligada a fazer certo as coisas. Ou seja, ficou claro, gente? Continua bagunçado, né? E aí, Milton, tá clara a frase? Tá claro, bagunçado e misturado, né? A eficiência nada mais é do que você buscar a melhoria contínua sempre, né? Então, você tem que estar sempre sendo eficiente, né? Eficaz é você atingir o resultado esperado, pretendido, né? Trazendo para o bom linguajar em nosso dia a dia, basicamente é isso, cara. Você ser eficaz aí é você fazer o que espera. Você ser eficiente é você superar os resultados, as expectativas que são colocadas em você. Perfeito. E assim, como essa frase não me ajudou muito, tem que parar muito para ler ela, para entender, apesar que ela está correta, eu coloquei 2 tópicos embaixo que eu acho que deixam muito claro sobre isso. Eficaz, gente, eficácia é cumprir o propósito. O que te esperam de você? É o mínimo necessário, é você cumprir aquilo que é exigido de você. Isso é você ser eficaz. Isso vale para produtividade, isso vale para metas, isso vale para tudo. Se você atende o propósito mínimo, você é eficaz. Agora, se você atende da melhor forma possível, aí nós estamos falando em eficiência. Se você busca cada vez mais ser ágil, fazer com que você continue cumprindo o propósito e fazendo isso da melhor forma possível, isso nós estamos falando em eficiência. E aí eu trouxe mais alguns tópicos para deixar mais claro esse ponto sobre eficácia e eficiência. Na eficácia, nós estamos falando em atender os requisitos de qualidade, nós estamos falando em atender os resultados esperados, nós estamos falando em atender as normas de segurança. Aqui nada mais é do que o que estão exigindo de mim, o que meu chefe exige de mim, o que os órgãos regulamentadores exigem da minha empresa. Eu tenho que atender isso, eu tenho que acertar no alvo, não tem opção de não atender. Isso é ser eficaz. E isso está muito ligado com a continuidade do negócio. Quando a gente fala de eficiência, a gente tem um complemento da eficácia. Aí é onde a gente começa a falar em competitividade. Porque eu quero atender os requisitos, eu quero atender as minhas necessidades, atender o que é esperado da forma mais rápida possível. Eu preciso atender com menos recurso possível. Ou seja, tem várias empresas que usam o termo de right first time. É fazer certo da primeira vez. Então, assim, a gente não discute mais sobre qualidade. Ainda mais, isso vale para todos os ramos, mas dentro da saúde animal, da saúde humana, dentro dos indústrias farmacêuticas, qualidade é um ponto que não se discute. É uma condição sine qua non. Isso tem que acontecer. Aí não é diferente. Complementar, qualidade é requisito, né? Porque a gente tem que ter algumas normas e os requisitos. Ninguém vai discutir a respeito de qualidade e de segurança. Qualidade e segurança vem em primeiro lugar, né? O restante, nós temos que atender. E como que nós vamos atender da melhor forma? Sendo eficiente, né? Então, buscar fazer o certo da primeira vez, corrigindo os retrabalhos,
otimizando os melhores recursos para que cada vez mais a empresa se torne mais competitiva e mais produtiva, trazendo o melhor custo para que você ganhe margem no mercado e se torne cada vez mais competitivo. E isso a gente não vai discutir, buscar eficiência na veia. É exatamente isso. E linkando com o que o Milton falou, enquanto a eficaz busca atender o mínimo necessário, atender o que se espera, eficiência a gente está falando em performance. E aqui um exemplo muito comum quando a gente fala em produtividade, quando a gente fala em eficiência, é muito comum utilizar exemplo de Fórmula 1, que é hoje o ápice aí de performance no mundo automobilístico. E quando a gente olha essa foto, a gente consegue olhar que a gente nunca se imaginava que conseguiriam trocar 4 pneus em 2, 3 segundos. E aí você olhando a foto, se você começar a olhar com mais detalhes, você começa a observar vários pontos. As pessoas, para terem confiança naquilo que está fazendo, ela tem que estar paramentada, ela tem que ter EPIs, ela tem que ter uma condição segura para que ela consiga trabalhar, né? Eu até brinquei, né, que no começo quando estávamos conversando, eu, a Verônica e o Milton, né, que assim, dentro da indústria farmacêutica, a gente tem inúmeras condições de segurança, né? Eu trouxe uma máscara aqui, ó, eu vou mostrar esse lado, Milton, eu não vou mostrar o outro lado, não, que a gente tem que se proteger. Outro lado derruba a live. E aí a gente tem outro ponto aqui também, né? Então, assim, nós temos que se preocupar com a nossa segurança. Então, assim, se os colaboradores não estiverem seguros, a continuidade do seu resultado, ela não é consistente. Você tem resultados momentâneos, porém eles se perdem. Então... Eles não são robustos, né, Paulo? Eles não são robustos. E aí, se você olhar na imagem, além de estar todo mundo paramentado com segurança, cada um está no seu posto de trabalho, com padronização, treinados e capacitados a exercer a função de cada um. Por isso que eles atingem a eficiência e a excelência no resultado. Perfeito. É exatamente isso. E aí, falando de eficácia, né, a gente comentou bastante, eu falei sobre o tema, tem algumas coisas que a gente não tem que fugir. A gente tem que conseguir trazer algumas normas regulamentadoras para o bem da empresa. Então, assim, se você trabalha com equipamentos elétricos, se você trabalha com eletricidade dentro da empresa, não tem como, você vai ter que atender NR10. Se você trabalha numa indústria farmacêutica, a gente tem que atender todos os requisitos necessários da Anvisa. NR12, quando a gente fala em proteções de máquinas, de equipamentos, são itens que a gente tem que conseguir fazer com que não seja um empecilho para o resultado de produtividade. Pelo contrário, ele tem que ser itens que agreguem com resultado a longo prazo. É dessa forma que a gente tem que pensar. Se você tem uma planta produtiva, se você tem um local de trabalho, você vai ter que ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Esse termo AVCB é muito usado em São Paulo. Em alguns outros estados são outras terminologias, mas nada mais é do que a aprovação do Corpo de Bombeiros. CIPA, NR17 quando a gente fala de ergonomia. E ergonomia não é simplesmente o fato de sentar com uma postura reta no ambiente de trabalho para que você não tenha problemas futuros. Na realidade, quando a gente fala em ergonomia, é posto de trabalho, é organizar o posto de trabalho da pessoa para que ela consiga exercer aquela atividade da melhor forma possível e extrair dessa pessoa os melhores resultados que a gente pode ter. É essa a ideia. Essas normas têm que nos ajudar dessa forma. Esse é o contexto que eu queria mostrar, que é a eficácia. Atender o que é nos exigido e, através disso, buscar o quê? A eficiência. E quando a gente fala em eficiência, nós temos que buscar quais são os ladrões da eficiência. E dentro de um processo de manufatura, e isso a gente pode estender também para um processo administrativo. O Milton, ele trabalhou, como comentado, há alguns anos na Toyota, e isso que eu vou mostrar para vocês aqui nada mais é do que os 7 grandes desperdícios do sistema Toyota de produção. Há alguns anos eles lançaram o 8º grande desperdício de qualquer sistema de manufatura, de qualquer processo. E aí, como que funciona? Quais são os ladrões da eficiência, né?
O primeiro deles é excesso de produção. Então, assim, o que é excesso de produção? Conforme eu vou falando aqui, dando exemplos de manufatura, pense na sua atividade, no dia a dia, o que você faz, mesmo sendo um processo administrativo. Porque muitas vezes a gente gera algumas necessidades que no final vão gerar outros desperdícios. Então, assim, o que é o excesso de produção? É você produzir produtos ou componentes ou serviços além do que a demanda precisa naquele momento. Tudo que você faz que gera um estoque... Manda, tudo que não agrega valor, né? Tudo que você faz na sua atividade que não agrega valor, ele é considerado como desperdício. É isso que a gente tem que buscar. Trazer a eficiência, ser produtivo, agregando valor no seu posto de trabalho, né? Legal. Isso é um termo bem utilizado, Milton, na manufatura, né? Agregação de valor, né? O que agrega valor, né? Então, eu acho que vale a pena abrir um parênteses aqui para exemplificar um pouquinho o que agrega valor, né? Então, assim, basicamente agrega valor o que o seu cliente percebe, o que ele está disposto a pagar. Tem muitas atividades dentro de um processo de manufatura que eles são extremamente importantes, eles são necessários, porém não agrega valor para o meu produto. Então, assim, eu brinco em algumas situações que eu brinco em alguns departamentos, eu falo, o seu departamento não agrega valor para o produto. Mas para encher o saco, porque, assim, nós sabemos que são extremamente necessários e importantes. Mas o cliente, lá no final, quando ele compra um medicamento, tem setores dentro de uma indústria que ele nem sabe que existe, que são necessários para aquele produto final, mas o cliente não tem essa percepção. Então, quando o cliente não tem essa percepção, a gente tem que otimizar o máximo possível. A gente tem que fazer com que realmente os clientes percebam aquilo que a gente quer vender, aquilo que a gente quer mostrar. Isso é agregação de valor. Tudo que o cliente não percebe são atividades que não agregam valor. Importante dizer, atividades que não agregam valor não significam que elas não são necessárias. Isso é uma dúvida muito comum, né, Milton? Sim. É constante. Todo mundo acha que, por não estar inserido na cadeia da manufatura, não agrega valor, né? Nós temos que cuidar disso daí, porque toda a sua operação, né, toda a cadeia, ela agrega valor. O que a gente está falando aqui é fazer o certo da primeira vez certo, na quantidade certa, né? Você não ter excesso de estoque, você não ter falta, você trabalhar padronizado, o nosso famoso mapeamento de fluxo de valor. Então, são esses sistemas que nós precisamos colocar no dia a dia e ali você vai obter o melhor resultado. E aí você vai tirar os desperdícios. Exato. Existem inúmeras ferramentas em termos de melhoria de processo, para ganho de eficiência, ganho de produtividade. O Milton citou algumas, o mapeamento de fluxo de valor. É muito comum se achar em termo em inglês, que é o VSM, mas no final das contas é a mesma coisa. A gente depois, gente, através da Valiança, se vocês quiserem entrar em contato com a gente também, a gente pode compartilhar bastante outras ferramentas que mais fundo, mais específico. Vocês querem implementar um processo, um Kaizen dentro da minha empresa, como que a gente faria isso? A gente pode ajudar e fique à vontade de entrar em contato com a Valiant, que a gente consegue disponibilizar alguns materiais aí. Mas vamos lá, vamos continuar. Esse é só o primeiro dos 7 ou 8 grandes desperdícios que nós conseguimos encontrar em qualquer processo de manufatura. Tá? O outro é relacionado a inventários. O que é inventários? Né? Estoque em excesso, além de envolver investimentos extras, camuflam diversos problemas. Então, tem uma passagem muito legal, né? Eu comentei isso, o Milton, como ele veio da Toyota, acabou vindo na minha memória, né? Alguns fatos que eu li sobre a Toyota. E quando eles começaram a implementar esse sistema de produção puxada, sistema de eficiência, que hoje é referência mundial, eles chegaram a um ponto, falaram, lota todos os estoques, enche todos os nossos estoques, porque o nosso cliente
têm que receber o produto. Eles não podem sofrer da nossa incapacidade, da nossa falta de eficiência. Depois que o cliente estiver atendido 100%, a gente começa a cortar a grama, cortar o mato e fazer com que as coisas fluam e just in time. A gente começa a reduzir o processo. Então, isso é uma coisa bem legal. Às vezes você assume um certo desperdício, porque estoque é dinheiro parado, é inventário, é espaço, é movimentação, são movimentações desnecessárias, mas é um desperdício. Tem uma frase, eu aprendi muito com várias pessoas da minha carreira, né? Tem o Milton, já teve a oportunidade de trabalhar com o Ricardo Borgatti, e ele fala muito, né? Estoque todo mundo fala, é um mal necessário. Meu, se é um mal, tem que ser cortado. Então, assim, a gente tem que lembrar que é um mal necessário, mas é um mal. Se é um mal, tem que ser cortado cada vez mais. Para isso, a gente tem que ser eficiente. Para isso, a gente tem que ter os nossos fluxos muito flexíveis e rápidos. É essa a ideia. E complementando, né, muito do que o nosso grande mentor Borgatti fala, que o estoque nada mais é do que você estar com o dinheiro parado e mexendo no fluxo de caixa da empresa. Então, você tem que ter o produto certo, na quantidade certa, no local certo para atender o cliente, porque tudo isso só faz sentido se nós estivermos atendendo o cliente e trabalhar de forma eficiente, com uma visão a longo prazo, né? Tendo uma assertividade na venda. Então, se a gente pegar desde o momento da solicitação do seu pedido para você efetuar a venda até a cotação do teu insumo, tudo isso está inserido dentro da cadeia de manufatura. E todo esse processo, ele passa por um processo de melhoria, e tem N ferramentas dentro do Lean Manufacturing que a gente pode aplicar. Então, nada mais justo que você ter o estoque balanceado para você atender a demanda real da necessidade do teu cliente. Perfeito, é isso aí. Um outro desperdício, transporte. Então, transporte, gente, é qualquer movimentação de material que não agrega valor ao produto. Então, assim, se nós não somos uma empresa de transporte, se nós não somos taxistas, se nós não somos logística, se a gente transporta qualquer item de um lado para o outro, é desperdício. Fala, mas é necessário. Beleza, é necessário. Mas se é um desperdício, a gente tem que minimizar ao máximo. Tudo que for transporte ocupa tempo e ocupa recurso. Se você não tem um layout do seu escritório muito bem definido, se você não tem um layout da sua empresa muito bem definido, você gera muitas necessidades de transporte desnecessário. E isso são ladrões da nossa eficiência, que a gente não percebe no dia a dia. Tem uma ferramenta muito legal aqui que chama diagrama de espaguete. O diagrama de espaguete faz com que você, durante um dia ou uma atividade específica, você acompanhe a pessoa fazendo e a movimentação dela. E aí você, no final do dia, você tem uma surpresa assim absurda. Você fala, meu Deus, eu não acreditava que eu andava tanto. Às vezes você anda quilômetros dentro de um espaço de 50, 60 metros e no final você fala, não acredito que eu andava tanto. No final do dia você está super cansado e não sabe por quê. Justamente pela desorganização do seu layout. Exatamente. Tem uma empresa, para a gente citar, né, um case, nós começamos um espaço de 70 metros, e era uma questão de transporte, sair de uma doca e entrar uma doca de produto acabado e ir para uma doca de almoxarifado de produto acabado, né? Então, sai da linha e ia. Esse transporte era feito por empilhadeira. O operador da empilhadeira, ele andava nada mais, nada menos que 8 quilômetros no espaço de 70 metros por dia. Acabou fazendo um layout com um ponto de reposição, então sai uma carga de manhã, sai a outra carga à tarde, ou seja, isso é uma operação que não agregava valor, e somente elas desgastavam. Então, tem N oportunidades. Gente, realmente é impressionante quando a gente muda o nosso mindset e começa a entender quais são os ladrões da nossa eficiência, e a gente começa a olhar dessa forma, você começa a perceber que coisas que você considerava normal no seu dia a dia, você pode eliminá-las e com isso ter um resultado muito melhor. Às vezes você faz a mesma coisa ou faz muito mais e no final do dia você está muito mais exposto,
porque realmente você usou a sua energia porque realmente é necessário, que é fazer aquele produto, aquela entrega, aquele serviço, que é o que realmente a gente tem que fazer. O próximo item... Só acrescentando, e muitas vezes algumas empresas elas tomam algumas decisões de falar assim, eu vou encher minha planta porque eu estou com ociosidade e essa ociosidade vai me acarretar em custo. Então, eu vou produzir, e porque eu não posso carregar em custo. Só que depois esse estoque vai vencer na ponta. Por isso que você tem que ter a produção balanceada e nivelada de acordo com a demanda. Então, você precisa fazer um estudo de capacidade instalada da planta versus a demanda do teu cliente, para que aí você trabalhe com o estoque orientado pela demanda. Ou seja, existem algumas empresas que falam, não tenho capacidade instalada, e a hora que você vai ver que você vai fazer um trabalho, a capacidade instalada é muito maior do que você achava, porque você não tinha. Então, tem alguns paradigmas de falar, eu vou encher minha planta, preciso produzir, independente do que está vendendo, porque eu estou gerando custo. Só que uma hora a conta vem, né? Então, você tem um estoque muito alto, não necessariamente você está sendo eficiente. Isso é bem legal, Milton, porque quando é importante a gente ter conhecimento da teoria para que a gente consiga tomar as melhores decisões na prática, no dia a dia. E o Lean Manufacturing, né, que é o que busca a excelência do processo, ele é muito claro quanto a isso. Ele fala que a gente tem que ter fluxo contínuo alinhado com a demanda. Então, assim, a ideia é fluxo contínuo alinhado com a demanda. Se eu estou produzindo a mais do que a minha demanda, está errado. Se eu estou produzindo com interrupções durante o meu processo, está errado também. Então, assim, é muito comum isso que você disse. Eu trabalhei em algumas empresas que tinha-se como meta, máquina não para em hipótese alguma. Existem situações onde nós temos demanda para isso. Então, quando você tem demanda, ótimo, a decisão é correta. Agora, contar com a sorte ou produzir para mandar para estoque, porque você tem o recurso empregado ali, você vai gerar inúmeros desperdícios que a gente está comentando aqui. Quando você produz o que você não precisa, você está gerando inventário, que é um dos grandes desperdícios que a gente já comentou aqui. Quando você produz além do que você precisa, você gera transporte, porque você vai ter movimentações internas de um item que naquele momento você não precisava. Tem uma lista grande. Só para acrescentar, além de você gerar o transporte, você vai gerar o custo da tua armazenagem desnecessário, porque teoricamente o teu estoque está alto e o custo da tua armazenagem ela vai considerar alto, porque você não está precisando produzir, você não vai conseguir escoar esse produto se ele não está sendo solicitado pela tua S&OP, pela tua força de vendas. Sim, e na indústria farmacêutica a gente tem uma característica que talvez poucas pessoas saibam, que produtos abaixo de 12 meses de validade, a gente tem uma dificuldade muito grande de vender. Então, quando você produz, manda para estoque, esse produto não tem uma saída, muitas vezes, além de ter gerado toda uma utilização da capacidade produtiva desnecessária, utilização de recursos, utilização de energias, energia elétrica, energia de pessoal, você, no final das contas, você pode ter que jogar o produto fora. E às vezes você tem custo disso, porque jogar um medicamento que é um produto químico fora, existe toda uma regulamentação que tem que ser seguida e isso é muito oneroso. Então, sem dúvida alguma, esse é um tema que daria para a gente discutir aqui um longo tempo, porque é comum nas indústrias e é uma visão um pouco distorcida do que os grandes exemplos de melhoria contínua, de excelência operacional exigem que sejam feitos. Certo? Isso aí. Então, continuando, mais um grande desperdício aqui são movimentação. Então, são atividades humanas necessárias nesse item aqui. Então, existem atividades, quando a gente tem bastante atividade manuais, nós temos que tomar cuidado com
o ambiente de trabalho da pessoa. Nós falamos um pouquinho lá atrás de NR17, não tenho nem coragem de entrar muito em detalhes, porque realmente não sou especialista nisso, mas quando a gente fala em ergonomia, quando a gente fala em movimentações necessárias, a gente tem que ver qual que é o range de atuação do colaborador. Por exemplo, eu vou levantar minha mão aqui um pouco para vocês verem, mas assim, basicamente tem que ser nesse range aqui, pensando numa mesa, é esse range que é o posto de trabalho de uma pessoa. Qualquer coisa que passar disso, eu vou ter uma movimentação desnecessária, uma movimentação a mais do que eu precisaria, e isso gera um desperdício, geram problemas ergonômicos, geram diversos problemas que podem trazer, que é um dos ladrões das nossas eficiências, além de movimentações como andar, ir para um lado e para o outro, buscar ferramentas, porque você não tem um kit de ferramenta ao lado do seu equipamento, itens como exemplos como esses. E é só fazer um diagrama de espaguete também, Paulo, na hora de fazer um setup. Você classifica o setup externo e o setup interno. Se ele não tiver separado, você vai ter uma grande surpresa de saber quantos quilômetros o teu operador anda para fazer um setup. Uhum. E muitas vezes essa movimentação ela é bem desnecessária porque vai buscar ferramentas, itens de limpeza, coisas que poderiam estar organizado ali ao lado antes de iniciar qualquer atividade. Um outro item que espera dos nossos ladrões de eficiência. Se está esperando, gente, é um problema. Material ou informação sem fluir. Qualquer coisa que você fala assim, eu estou esperando, o que isso faz? Isso quebra o conceito número 1 do Lean Manufacturing, da eficiência. O que é? Fluxo contínuo. Lembre-se sempre disso, gente. Fluxo contínuo alinhado com a demanda. Então, assim, espera, eu quebrei o fluxo. Eu interrompi ele de alguma forma. Se eu não preciso daquele item naquele momento, então eu não deveria ter começado. Se eu comecei antes, então eu não estou alinhado com a minha demanda. Ou não, eu preciso, mas eu tenho que esperar alguma outra atividade, de novo, é prejuízo. Então, espera, gente. Tudo que tiver que esperar é uma perda na nossa eficiência do nosso processo. Eu faço com que o meu lead time total do meu processo, seja uma atividade administrativa, seja uma atividade de manufatura, ela vai se delongando. E aí, às vezes, o Milton falou sobre a agregação de valor, né? Às vezes você tem um fluxo que demora 15, 20 dias, mas quando você vai olhar o tempo de transformação do seu processo, você tem 2 dias no máximo. Todo o restante é prejuízo, todo o restante são desperdícios que a gente não percebe. Ele vai para o custo do produto, né? É o famoso lead time. Qual é o teu lead time dentro da tua planta? É o produz para. E isso acarreta em custo. Então, você deixa de ser eficiente, deixa de ser competitivo, seu famoso GGF estoura devido ao teu custo. Exato. E o outro ponto relacionado a defeitos, né? Ninguém quer produzir com defeitos. Tudo que você produz com defeitos, você tem 2 caminhos, né? Ou você joga fora, ou você retrabalha. Então, isso é um grande desperdício que a gente não pode, em hipótese alguma, deixar acontecer no nosso processo. E aí existem diversas ferramentas para isso. A ferramenta mais famosa disso é o Pokayoke. Pokayoke, cada um fala de um jeito. Eu não fui no Japão ainda para saber qual é a pronúncia correta, mas eu sempre pronunciei Pokayoke. É a prova de erros, né? Você garantir que mesmo se o operador, a pessoa queira fazer errado, ela não consiga. E aí, gente, uma coisa comum, tem o 8º grande desperdício, né? O 8º grande desperdício é você não aproveitar a criatividade humana. É você não ouvir as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão nos processos, ela tem uma habilidade muito grande de falar as oportunidades de melhoria. E a gente tem que saber aproveitar isso. E a gente aproveita isso muito pouco. Tem que incentivar as pessoas a buscar a melhoria. E aí, por isso que a gente precisa evoluir cada vez mais na parte de capacitação das pessoas, treinar as pessoas, conciliar o pilar da técnica e o pilar das pessoas. Exato, Milton. E aí, assim, uma vez que a gente sabe quais são os nossos ladrões de eficiência, existem diversas ferramentas para a gente fazer projetos de melhoria, para que a gente melhore cada vez mais, para que a gente seja cada vez mais eficiente. E aí tem Six Sigma, PDCA, tem Kaizens,
Pocayoke, Rejunca Box, tem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar para buscar a melhoria da eficiência. Eu trouxe aqui o PDCA porque é o mais comum, é o mais usado, que as pessoas acabam conhecendo, que é o Plan, que é de planejar, o Do, de executar, o Check, de verificar, e o Action, de agir. Eu fiz questão de abrir um pouco mais para as pessoas saberem o que se faz em cada uma das atividades. Então, quando a gente fala em planejar, a gente tem que fazer a identificação do problema, a gente identificou que a gente tem muita espera. Vamos entender o porquê que a gente tem bastante espera. Vamos estratificar, vamos fazer análise desse fenômeno. Vamos fazer análise do processo. E aí a gente termina a nossa fase de planejamento com um plano de ação pronto. Essa é a fase de planejar. É entender o seu problema, estratificar ele da melhor forma possível e fazer um plano de ação. Feito o plano de ação, a gente entra para a execução. Você faz a execução do seu plano e aí vem o check. O que é o check? O check nada mais é do que você verificar se as ações que você implantou estão surtindo os resultados que você esperava. Se eles estão, se o seu resultado está acontecendo da forma como você esperava, o agir, que é o A, você pode usar para padronização do seu processo. Você padroniza daquela forma, porque beleza, eu atingi o que eu esperava. Não, eu fiz a verificação, check, e eu não estou atendendo o que eu esperava. Eu entro no ação. O que é o ação? O item 7. É eu olhar o meu plano de ação novamente e ver o que parte que eu deixei escapar. O que eu não peguei, o que eu tenho que fazer uma correção da rota para garantir que o processo volte a atingir ou atinja o resultado que eu espero. E aí, gente, isso é um ciclo que não acaba nunca. É melhoria contínua o tempo inteiro. Ele é contínuo, né, Paulo? E a gente tem uma cultura no nosso país que a gente gosta muito de pular a etapa do plan. Então, a gente vai direto para a execução, né? O brasileiro, ele tem a cultura de executar. Então, ele não planeja, muitas vezes ele não checa e ele não vai para a ação. Então, ele quer executar, executar, executar. Então, um dos grandes defeitos, dos grandes desperdícios que nós temos é não gastar o tempo necessário planejando. Identificar os problemas, fazer as análises, corrigir os processos, mas de uma forma eficiente. Você escutar a operação. Então, está com problema? Vai planejar? Envolva a base, envolva o time, envolva os colaboradores, escute, use a voz dos colaboradores para executar depois. Então, planeje em conjunto para depois você executar e depois fazer a verificação do seu processo, né? Então, nós temos a nossa cultura de querer executar. Não, vamos planejar, gaste o tempo planejando. Exato, é exatamente isso. A gente tem que saber planejar, saber executar, porque assim, isso é a principal parte de um projeto, você fazer um bom planejamento e você também ter foco na execução. Porque se a gente não segue os passos como tem que ser dito, essa metodologia existe há alguns anos, então assim, ela foi testada inúmeras vezes. Então, e você aplica em qualquer segmento, né, Paulo? Ela é uma ferramenta mundial, ela tem uma ótima metodologia, e você consegue, tem empresas que fazem o sistema do seu gerenciamento da qualidade, analisando desvios em cima de um PDCA. Ó, eu recebi uma mensagem aqui no meu point aqui, que eu estou ouvindo aqui, que quem quiser fazer pergunta no YouTube, pode colocar no chat, que a gente vai estar respondendo daqui a pouco, ok? Então, fiquem à vontade aí para fazer as perguntas que a gente vai responder daqui a pouco. Então, para encerrar esse primeiro tópico, que é o mais longo mesmo, eu coloquei uma frase aqui que é o seguinte: cuidado para não ser eficiente sem ser eficaz, pois você estará indo eficientemente para o lugar errado. Por isso que a frase está ali em cima desde o começo. Ser eficaz antes de ser eficiente é mandatório. Se você não é eficaz, se você não atende o que se espera de você, você vai ser eficientemente para o lugar errado. E não é o que a gente quer. E é o pior, dizem que a pior coisa que tem é um proativo burro. E basicamente é isso aqui, é uma pessoa eficientemente indo para o lugar errado. Isso é péssimo, isso que a gente tem que evitar. Sem dúvida.
E aí, quando a gente entra no segundo tópico, gerenciar as expectativas, qual que é a ideia aqui? Quando eu falo que o seu sucesso está diretamente ligado às expectativas colocadas em você, é basicamente isso aqui, ó. O que é a qualidade do nosso trabalho? O que é a qualidade das nossas entregas, ou qualidade do nosso produto? Nada mais é do que a realidade menos expectativa. É isso, gente. Então, a gente tem que saber gerenciar a expectativa por causa disso. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagina esse exemplo aqui, ó. A gente tem uma expectativa de um cupcake aí todo decorado, tem um coraçãozinho em cima, deve ser um coração, deve ser um chocolate aí belga, alguma coisa assim do tipo. E aí a pessoa vem e te entrega um cupcake igual da realidade ali no item amarelo. Isso não quer dizer que aquele cupcake seja ruim, ou não esteja de acordo, não esteja bom. Só que é diferente da sua expectativa. Logo, qual vai ser o seu resultado da qualidade aí? Vai ser uma frustração, porque a sua expectativa era outra. Aí vamos pensar no segundo cenário. Esse é o segundo cenário. A gente tem a expectativa exatamente igual à minha realidade. Qual que vai ser a percepção do seu cliente ou do seu chefe que espera um resultado de um trabalho seu em relação à qualidade daquilo que você está entregando? É uma qualidade boa, porque você entregou o que ele queria. E aí, uma coisa interessante, uma coisa legal de se dizer aqui, observe que a realidade ela é a mesma para as duas situações. Não mudou a realidade é a mesma. O que mudou? A expectativa. Então, você tem que gerenciar a expectativa das pessoas que estão ao seu redor, para justamente saber o que você vai entregar lá no final. Isso não quer dizer que você tem que entregar um serviço pobre, não é essa. Mas você tem que entregar o que realmente as pessoas esperam. E para isso você tem que conhecer os seus clientes. Vamos pensar numa última situação aqui. Essa situação, você tem uma expectativa do cupcake inicial e no final você tem a realidade bem diferenciada. Você entrega além do que se espera. Isso é bacana, porque isso aqui, você supera as expectativas. Mas tem um cuidado aqui que a gente tem que tomar. Superar as expectativas, a gente tem que conhecer muito bem para quem que nós estamos entregando. Vou dar um exemplo bem besta. Vamos supor que o que tem em cima desse cupcake seja chantilly. Se o seu cliente não gosta de chantilly, isso que você pretende superar acaba se transformando numa situação oposta. Então, por isso que tem uma próxima ferramenta aqui, que eu falo que é o VOC. O que é o VOC? É você entender o cliente, é a voz do seu cliente, é o Voice of Business. Você sabe quem é o seu cliente, você sabe o que ele quer. São ferramentas muito usadas no dia a dia, não são, Milton? Você teve a oportunidade delas? Elas são fundamentais, né, Paulo? Se você tem um problema, se você vai ao Gemba, né, ao chão de fábrica, você tem que usar o VOC, você tem que usar a voz do cliente, nada mais é do que as pessoas que estão lá. E você consegue obter resultados imensuráveis, porque as pessoas sabem o que tem que fazer. Então, nós precisamos ouvir mais, trazer as pessoas para essa nossa realidade do dia a dia, e é fundamental você ouvir o cliente para que você tenha uma tomada de decisão correta. Em cima do VOC, você pode executar um CIPOC. Então, tem N ferramentas que estão ligadas em cima do VOC. Show de bola. E quando a gente vai conhecer o nosso cliente, a gente tem que pensar em, no mínimo, 3 itens. Tá? Quais são esses 3 itens? Qual é o mínimo necessário para atender a expectativa do meu cliente? Quando a gente fala o mínimo necessário, é o seguinte. Aqui tem um exemplo de um hotel. Se você vai no hotel, o mínimo que você espera é que o chuveiro seja com água quente, que tenha uma toalha boa. Isso é o mínimo necessário. Se ele tem lá, isso não faz diferença nenhuma. Agora, se não tem, vai te deixar muito aborrecido. Então, você tem que saber isso. O outro ponto é quanto mais melhor. Quais são as atividades ou os resultados que quanto mais eu entregar, mais satisfeito eu deixo o meu cliente interno, meu cliente externo. E lembrando que tudo isso é eficiência. Quanto mais eu entrego, melhor eu entrego um resultado,
mais as pessoas têm a percepção sobre mim como uma pessoa que realmente entrega, uma pessoa que é eficiente, uma pessoa que é eficaz. E o último é a parte de superação, de superar. O que eu posso ter lá na manga, que ao final do meu projeto, ao final do meu ano, para entregar os meus resultados, eu vou entregar o mínimo necessário, eu vou entregar um item que eu falo assim, ó, era 100%, mas eu estou te entregando 120%, e alguma coisa a mais, ó, você não esperava isso, mas eu estou te entregando isso aqui também, porque eu sei que, como eu conheço a voz do meu cliente, eu sei o que ele quer, eu sei que isso vai fazer uma diferença muito grande para o dia a dia dele. E aí eu supero as expectativas. É isso que a gente precisa conhecer quando a gente fala em gestão da expectativa, da qualidade das nossas entregas. É um movimento de superação, né, Paulo? É cativar as pessoas, trazer as pessoas para a realidade, para elas vivenciar o dia a dia. A famosa frase, né, fazer o melhor na condição atual que você tem até melhorar, promovendo a superação. Famoso Mário Sérgio Cortella. Tive a oportunidade de ter aula com ele mais de uma vez, presencial, faz toda a diferença. O cara é muito bom mesmo. No terceiro tópico, nós vamos falar um pouquinho sobre gerenciar resultados e não suposições. A gente tem que sair do achismo, né? Acreditar, a gente acredita em Deus. Eu, pelo menos, acredito em Deus. O restante é dados e fatos. Nós estamos trabalhando para em uma indústria, nós estamos trabalhando em locais onde se esperam resultados. E resultados não pode ser achismo, não pode ser suposições. Tem que ser números, tem que ser dados, tem que ser fatos. Tá? E aí existe toda uma psicologia da medição. Se a gente vai falar de dados e fatos, a gente tem que saber que os dados têm que ser medidos de forma correta. E uma coisa muito comum as pessoas falam, o que é medido tende a melhorar. No começo, sim. Mas se você não dar um feedback, se você não dar retorno para as pessoas sobre essa medição, ela cai em desuso e isso torna uma atividade a mais para a pessoa fazer, porque você não tem retorno disso. São pontos que eu coloquei ali, né? A gente tem que medir só o que é importante, que a gente vai usar para alguma coisa. A gente tem que determinar o que é importante com base no que é importante para o negócio da empresa, para o processo. Medição sem feedback, sem você dar retorno para aquela pessoa que está medindo, sem você ter uma melhoria no seu processo, não serve de nada. Você medir, as medições elas devem ser publicadas para que as alterações, que a correção de rota sejam feitas de acordo com as medições, porque nada mais a gente falar, é um indicador. Gente, lembre a palavra indicador, ela te indica alguma coisa. Ó, apareceu 3D agora, ó. Indicador. Então, assim, ela te indica o que você tem que fazer. Se a sua medição não está te indicando nada, você está perdendo tempo e, o pior, você está usando recurso para preencher dados que você não utiliza para nada. E uma imagem vale mais que 1000 palavras. Você gerenciar, mostrar gráficos de forma simples e visual faz toda a diferença. E não começa só por medir. Besteira a gente ficar utilizando recursos, pessoas, para medir algo e a gente não vai fazer nada sobre isso. E aí aqui a gente traz alguns desafios da manufatura, né? Quando a gente fala em medição, a gente tem que pensar em todo o alinhamento estratégico do negócio. A gente tem que pensar o que a minha atividade gera de resultado positivo para a estratégia da empresa como um todo. A gente tem alguns suporte ao crescimento, fatores críticos para diferenciação. Os indicadores têm que estar alinhados em todos os níveis da empresa, desde o chão de fábrica até o nível estratégico. Os indicadores têm que se conversar. O Milton falou muito bem, em várias conversas que eu tive com ele, que as metas elas têm que ser desdobradas. Você tem que ter um cascateamento disso, não é cada um fazer sua meta de forma aleatória. Certo, Milton? É isso aí, você tem que estar alinhado com a estratégia da empresa, alinhado com o planejamento estratégico. Os seus indicadores não podem ser apenas para você medir individual, ou melhor, o que você vai fazer com os dados depois desse indicador? Seus indicadores, eles precisam ser faseados, estratégicos, táticos e operacionais, orientado pela diretriz da empresa. Consequentemente, você vai ter uma melhor performance, vai estar engajado, você vai estar trazendo o time. Eu acho que o principal da cadeia de manufatura vai ser envolver e colaborar as pessoas.
Eu já até, conforme você foi falando, Milton, eu fui até passando os slides, porque é bem isso mesmo, já é alinhado com os tópicos que estão aqui, né? Porque a gente faz um alinhamento estratégico, a gente integra isso com toda a cadeia de produção, com todo o fluxo, a gente faz uma ampliação dessa perspectiva da eficiência, fazer com que a gente garanta que o nosso processo, o fluxo, a demanda esteja totalmente alinhado, e alinhado com o quê? Com a nossa demanda, com os nossos clientes e com a nossa capacidade. E Exatamente. Tecnologia. Hoje não tem como a gente falar de eficiência sem a gente falar de tecnologia. No passado era muito comum a gente, tem que pegar um papel, ir lá no processo, conhecer, ir no Gemba. Isso continua válido. Ir no Gemba, ver as coisas acontecendo, faz toda a diferença. Mas a tecnologia é um suporte fantástico para que realmente a gente tenha diferença e a gente consiga ter resultados muito melhores. E aí, quando a gente fala em tecnologia, o que vem na cabeça? A indústria 4.0. Hoje é muito comum a gente falar de indústria 4.0. O que é indústria 4.0? Ou em alguns lugares fala IoT, que é Internet of Things. Qual era a moda? São redes sociais, as pessoas interligadas através de redes sociais. Quando a gente fala de indústria 4.0, as coisas, as máquinas interligadas através de uma rede. E essa rede te fornecendo informações em tempo real, para que você tome a decisão mais rápida possível, naquela hora, para corrigir a rota e ter os melhores resultados que a gente pode ter em qualquer indústria de processo de manufatura. Isso é a indústria 4.0, é você fazer com que as máquinas, todas as coisas estejam interligadas através de uma rede, fornecendo dados e informações para que as decisões sejam tomadas da forma mais rápida possível. E em qualquer lugar que você tiver, você vai ter as informações para você tomar a melhor decisão, né? Antigamente você tinha que estar no Gemba para tomar as decisões. Hoje você tem um smartphone, que você pode estar em qualquer lugar do país, do mundo, que você vai ter as informações online para você poder tomar as melhores decisões compartilhadas. Perfeito. E aí, né, quando a gente ter dados, é super importante, e com essas informações a gente traça metas, a gente traça objetivos para que a gente melhore a performance cada vez mais. E aí eu fiz questão de trazer aqui o SMART, ou em português tempo, que é a melhor forma de a gente definir uma meta, um KPI para nós. O que isso traz de importante? Quando a gente define uma meta, um objetivo, que ele seja específico, que ele seja mensurável, que ele seja dentro de um tempo correto, produzem resultados para o negócio, são orientados de uma forma que realmente aquilo vai trazer benefício para todos os stakeholders, que vai trazer benefícios para quem realmente está disposto a pagar aquele investimento, você vai ter um apoio muito grande para que as coisas aconteçam. Então, sempre quando você for definir um KPI, uma meta, um indicador, um projeto, lembre-se sempre disso. Suas metas têm que ser smart, têm que ser inteligente, têm que ser usando essa metodologia do tempo. Beleza? E aí, gente, a gente já está indo para o final aqui, o último tópico, que é evidências, evidenciar, divulgar e dar os créditos, desafiar. Isso aqui tem apenas um slide, tão importante quanto, mas tem só um slide. E aí a gente vai abrir para algumas perguntas, para que as pessoas que estão escrevendo aí no chat, para a gente trocar uma ideia. O que é esse slide? É um único slide, onde eu até brinquei com a Verônica, que fez o agradecimento aí com a Ágata e a Natália. Se a gente faz melhorias e a gente não evidencia isso, você não gera um interesse daquela pessoa de fazer mais melhorias. As pessoas falam, não deu em nada. Então, assim, as melhorias, os resultados positivos têm que ser evidenciados. E você evidenciar já é a primeira forma de um reconhecimento. Existem diversas formas de reconhecimento. Reconhecimento monetário, reconhecimento, um simples muito obrigado faz toda a diferença. Eu vejo muito isso com crianças. Eu tenho 2 filhos. Quando minha filha, meu filho faz alguma coisa e a gente comemora, ele sai correndo para querer fazer de novo. E isso vale para todo ser humano. Então, o reconhecimento faz toda a diferença. E aí, terminou de reconhecer, desafia de novo. Desafia para iniciar um novo ciclo de melhoria contínua e de busca de performance. Esse é o ciclo de melhoria contínua.
você foca na melhoria, seja eficaz para atender o que realmente precisa, seja eficiente, reconheça desafio. Essa é a ideia. Para a gente finalizar aqui, aí depois eu até deixo o Milton comentar mais alguma coisa, para não estourar muito o horário, até peço um pouco de desculpa. Um contexto final aqui, que eu queria deixar bem claro para vocês, é, primeiro, seja eficaz antes de ser eficiente. Senão você vai estar sendo eficiente para o lugar errado. A busca da eficiência é uma corrida sem linha de chegada. É melhoria contínua, gente, não acaba nunca. Gerencie as expectativas. O mesmo resultado pode ter percepções diferentes de qualidade, dependendo da sua expectativa inicial. O seu sucesso está diretamente ligado às expectativas que são colocadas em você. Saiba gerenciar isso. Não é fazer um trabalho pobre, mas é gerenciar as expectativas que são colocadas em cima de vocês. Gerencie resultados e não suposições. Fuja do achismo. A gente não tem que achar nada. Meu diretor atual hoje, assim, gosto bastante de trabalhar com ele, nem sei se dá na live ouvir, não, mas ele fala uma coisa que é bem legal: conta de padaria só eu posso fazer. Todo o restante tem que ser dados e fatos, a gente tem que ser preciso naquilo que a gente está falando, no que a gente está passando. IoT, que é o Internet of Things, potencializa todas as tomadas de decisões e eficiência. Reconheça, comemore e comece um novo ciclo de desafio, de melhoria. É essa a ideia, é dessa forma que a gente tem que trabalhar. E aí, Milton, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, e aí nesse momento a gente abre aí para perguntas. Eu acho que é isso mesmo. Nós precisamos investir em tecnologia, mas nós não podemos esquecer de qualificar as pessoas. Não tão importante quanto a tecnologia é qualificar as pessoas, reconhecer as pessoas, motivá-las, encorajá-las a sair da sua zona de conforto. E aí nós temos que ter um trabalho muito forte junto com o RH, para que cada vez mais a gente possa trazer pessoas engajadas, trazer pessoas qualificadas, mas sem esquecer do que está dentro de casa, qualificar a mão de obra, né? É fundamental você ter as pessoas certas, no lugar certo, motivadas e qualificadas, e aí nós vamos ter um dia melhor. E promovendo a melhoria dentro da empresa, nós precisamos ter, em cada posto de trabalho, em cada área, ter os seus multiplicadores que nos ajude a serem protagonistas da operação. Eles precisam envolver e colaborar as equipes, os formadores de opinião, de uma forma estratégica, né? Ouvindo as pessoas, multiplicando e qualificando também, né? Então, acho que, em resumo, a inovação veio, vai ficar, a internet de todas as coisas veio, vai ficar, e nós não podemos esquecer do pilar de gestão de pessoas, como gerir as pessoas. É fundamental você fazer uma gestão de pessoas. Independente do teu cargo, presidente, ou analista, ou assistente, que seja, todos têm o mesmo valor e a mesma importância. Nós temos responsabilidades diferentes. É fundamental a gente envolver e colaborar as pessoas. Assim a gente vai ter um dia melhor, um mundo melhor. Poxa, que legal, hein, Paulo Henrique e Milton. Eu estou aqui, assim, pensando, né, como é bom ser produtivo, né? E o melhor, né, de forma eficaz e eficiente. Eu acho que aquela sensação de alcance daquilo que você almejou e desejou é quando você é eficaz e eficiente. Quando o seu dia termina e você fala, poxa, hoje eu fiz a diferença. Hoje eu alcancei, né, aquilo que alguém esperava que eu fizesse, e muitas vezes quando eu superei, né, eu acho que quando eu tenho esse sentimento, a gente fica muito feliz, né, eu acho que o resultado de tanto ser produtivo e com qualidade e segurança é a felicidade, né, vocês não concordam comigo? Sem dúvida. Você impactar positivamente na vida das pessoas, contribuir com o crescimento profissional de cada um, né? Acho que esse é o nosso papel como gestores, poder evoluir e impactar positivamente na vida das pessoas, na profissão das pessoas, né? Isso, e é o que a gente está fazendo com esse programa Desenvolva-se. O nosso objetivo, quando iniciamos, era atingir os profissionais da nossa classe, da área de segurança e medicina do trabalho.
No entanto, que nós criamos um grupo no WhatsApp para esses técnicos, esses engenheiros dessa área, onde a gente troca conhecimentos, né? E com a questão da pandemia, nós resolvemos ampliar e levar mais conhecimento para todas as pessoas que se interessarem, né? Mas vamos lá para as perguntas, né? Vou começar aqui com uma pergunta que foi feita aqui pelo Rodrigo Bressan. Bressan. Né? Não sei se... Bressan, opa, desculpe-me. Ele disse o seguinte, né? Produzir para ocupar a planta, que isso dá muita discussão, né? Então ele pergunta, será que vale a pena mesmo? Eu vou, depois o Milton quiser complementar, mas tanto quando a gente fala na metodologia, na teoria, quanto na prática, a resposta é só vale a pena se você tiver demanda. Não existe uma outra resposta. Então, assim, até, Bressan, muito obrigado aí pela participação. Saudade aí, trabalhamos junto com o tempo, valeu mesmo participar. Em relação à resposta, lembra quando a gente mostrou os nossos ladrões de eficiência, que são 7 ou 8 grandes desperdícios? O primeiro deles é superprodução, que é justamente quando você trabalha para encher a fábrica, para que você tenha uma situação virtual de custo reduzido, porque você dilui o seu custo operacional em todo o seu volume produzido. Só que você gera outros custos que são aqueles outros grandes desperdícios. Você gera estoque, você gera o inventário, você gera movimentações necessárias, você gera desperdício, você pode gerar quebras de produtos na hora de armazenagem, inúmeras outras situações que, no final das contas, não vale a pena. Lembre-se, é fluxo contínuo alinhado com a demanda. Se você produz e você não tem demanda, não vale a pena. Você falou tudo, Paulo. Você falou tudo. E só para complementar, uma hora a conta vem. E, além disso, você impacta o teu fluxo de caixa. Né? Teus dias de estoque vão para quanto? E depois a conta vai vir pior ainda, que você está pagando a armazenagem, depois você vai pagar para incinerar o produto. Então, orienta pela demanda, faz o nivelamento da tua planta pela demanda e você vai ter um fluxo contínuo. A outra pergunta nós temos aqui do Cristiano, da SAP, do México, que pergunta assim, em sua experiência, como produzir a quantidade correta para atender a demanda sem criar inventários? Milton, quer responder essa? Eu vou responder também, mas quer começar? Posso responder. Você precisa ter um processo de S&OP muito bem instalado, com uma visão olhando para frente de pelo menos aí os seus 12 meses móveis, mais 3 meses móveis. Com isso, você vai fazer a sua capacidade instalada, orientado pela demanda, você vai nivelar a tua planta, você vai ter a tua ocupação, você vai fazer o teu mapeamento de fluxo de valor, orientar o teu OE necessário, o teu OE correto, a tua eficiência do teu equipamento. Então, precisamos ter toda essa sistemática, mas nós precisamos estar alinhado com a demanda do cliente através da sua S&OP. Vou deixar para o Paulo complementar. Deixa eu apertar a tecla SAP do que o Milton falou, fazendo uma analogia com a SAP do Cristiano. Obrigado pela pergunta. Por que eu passei a palavra para o Milton? Né? Porque o Milton ele tem uma experiência muito legal em implantação do sistema puxado. O sistema puxado é o ápice quando a gente fala de um processo eficiente, de um processo que vai produzir o que realmente o cliente precisa. Nós temos empresas que são especialistas nisso, por exemplo, a Dell. Se você compra um computador na internet, a partir do momento que você pagou, ela inicia o processo de produção. Ela usa o seu dinheiro para comprar insumos e produzir aquilo. Por quê? Porque o fluxo dela é rápido. O lead time do processo dela é rápido. Só que na indústria farmacêutica e em diversas outras indústrias, o nosso fluxo de produção de medicamento ele não é tão rápido. E a gente não pode deixar o cliente esperando. E aí existe todas essas ferramentas que o Milton falou. O OE, que é uma eficiência geral do equipamento. Você gerencia qual que é a sua produtividade do seu equipamento.
O Milton falou um pouco de VSM, mapeamento de fluxo de valor. Você entende todas as etapas do seu fluxo para você saber qual que é o seu lead time de atravessamento, para saber quanto é o seu tempo de resposta através da geração daquele pedido. Mas mais importante do que isso, ou tão quanto importante, é o SNOP. O que é o SNOP, que o Milton comentou? Que é o Sales and Operation Planning, que é a interligação entre a área comercial, a área de vendas, com o planejamento da operação de fábrica. E isso você tem que ter uma acuracidade de, no mínimo, 70%, para que você não tenha grandes variações no seu processo da manufatura. E aí existem técnicas que chamam você trabalhar com supermercados. O que é supermercados? Você cria estoques intermediários controlados ou estoque no seu produto acabado controlado. Mas o que é um estoque controlado? Você verifica qual é a sua demanda, seu histórico de demanda, sua projeção de demanda, e você cria um estoque para que você não tenha produtos com baixo giro. Você define a sua rotatividade do seu produto de acordo com a sua demanda. Mas, assim, é uma pergunta muito difícil mesmo, é uma situação muito difícil. As empresas têm uma dificuldade muito grande com isso. Por isso que a gente trabalha com sistema de produção puxada, por isso que a gente busca isso. Porque a empresa recebe o pedido, você inicia o seu processo de produção. Então, você produz make to order, você produz direto para aquele pedido. E para isso, você tem que ter uma flexibilidade muito rápida. Para isso, você tem que ser muito eficiente. Legal. Outra pergunta. A Thaís Gomes, ela, eu não sei de qual empresa ela é, porque ela fez pelo YouTube, ela pergunta assim, com a indústria 4.0, o Gemba vai acabar ficando obsoleto? Nunca, jamais. Vou dar exemplo do nosso dia a dia. Hoje a gente está fazendo Gemba online, através das plataformas digitais. Você envolve as pessoas no Gemba. E você tem muitas plataformas digitais. Eu mandei para o Paulo, a gente falei, teve um dia que eu mandei uma foto para ele, fazendo a reunião de Gemba numa ferramenta digital, numa plataforma digital. Então, o Gemba, ele sempre vai continuar. Verdade. E ele vai acompanhar a inovação. Quer falar alguma coisa, Paulo? Vamos pensar na época do Covid, né? A gente tem uma situação atípica, que nós vamos ter um novo normal daqui para frente, né? Nós nunca mais vamos voltar na situação que a gente tinha. Então, assim, a gente tem que ter interação com as pessoas. E aí, criam-se novos EPIs. Eu brinquei em um momento, mas quando eu vou na fábrica, dentro da fábrica, eu utilizo um novo equipamento de proteção. Isso faz com que eu continue indo no processo, mas que realmente a gente tenha a segurança necessária. Isso nunca vai acabar. Ir no Gemba, que é onde as coisas acontecem, faz toda a diferença. Você vê com os próprios olhos, faz toda a diferença. Isso nunca vai acabar. É verdade. E nós aqui, que somos uma empresa de segurança do trabalho, né? Nós temos aí mais de 76% dos nossos clientes em atuação, e a gente foca em realmente levar aquele sentimento de segurança para as pessoas irem com bastante fé ao seu trabalho, quando podem ir, no caso, né? E tem esses serviços essenciais, e que eles se sintam seguros, né? Porque senão as pessoas vão ficar com medo de sair de casa, e é necessário tomar um sol também, é necessário ter contato com outras pessoas. Então, a segurança, esse capacete que o Paulo Henrique mostrou aí, né, que fica uma coisa estranha assim, mas se faz necessário, né, ainda com a outra máscara cirúrgica, luva se for preciso, a de tecido, tudo que a gente precisar, vamos usar para segurança. Carreguem, né, o álcool em gel com você, né? Eu até tive uma situação, fui visitar um cliente ontem, e aí nós chegamos lá, ele me estendeu a mão, né? Aí você fica aquela coisa, né? Dou a mão, eu não dou a mão, dou a mão, não dou a mão. Não, eu dei a mão, eu cumprimentei, peguei o álcool em gel na minha bolsa, falei, agora vamos nos higienizar. E todo mundo se higienizou, todos estavam com máscara e ficou tudo certo, né?
Então, eu acho que a gente tem que ter essa questão que o Paulo Henrique falou mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Ó, o Rodrigo Bressan, novamente, escreveu aqui para a gente. Seria importante mencionar o engajamento dos gestores na liderança desse processo de treinamento e capacitação. O que vocês podem comentar sobre isso? É fundamental, né? Essa questão precisa que a empresa tenha uma cultura de envolver e colaborar as pessoas e que ela venha de cima, né? Todas as pessoas têm que estar alinhadas com o propósito da empresa. Então, é fundamental que todos os gerentes estejam alinhados, né? Todos os seus gestores, independente do seu cargo, né? Diretor, presidente, gerente, coordenador, supervisor, tem que estar engajado com o propósito da companhia e muito alinhado com o RH, né? Tem que ser um processo muito em conjunto com o RH. Todos têm que estar com o mesmo propósito. Eu gosto muito de frases, né, que me ajudam a tomar algumas decisões e pensar. E tem uma que fala o seguinte, né? Só falar que apoia não é suficiente. Tem que ter mudança de atitude. E o que é mudança de atitude? Quando a gente fala em treinamentos, nós estamos falando em pegar o recurso que está na área produtiva e tirar ela daquele processo. E, como consequência, naquele momento, você tem uma certa perda de eficiência. Então, muitas pessoas, gerentes do processo, falam, eu apoio, vamos lá, vamos fazer. Beleza. Aí, no primeiro momento, fala, vamos treinar? Eu não posso parar minha máquina, eu não posso fazer aquilo. Então, assim, isso tem que fazer toda a diferença. Falar só que apoia não é suficiente. Você tem que mudar a atitude. Você tem que entender que naquele momento eu vou perder um pouco para ganhar muito mais a curto, médio e longo prazo. Então, realmente, faz toda a diferença esse engajamento de todos os gerentes, de todas as pessoas. E, lógico, o RH sempre trabalhando junto com a gente. Eu não posso parar minha máquina, eu não posso fazer aquilo. Então, assim, isso tem que fazer toda a diferença. Falar só que apoia não é suficiente. Você tem. Acho que a conexão dele está... Milton? Oi, tô aqui. Tá. É que eu ouvi alguém falando, acho que era... Não sei se a sua conexão tinha dado uma queda, mas vamos lá. Nós temos 3 perguntas, e aí, para a gente poder encerrar, vou pedir para que vocês nos ajudem aí com as respostas, né? Para essas 3 perguntas, para a gente poder dar os nossos agradecimentos finais e contar o nosso próximo webinário. De Jean-Clay Mota. Seria correto afirmar que antes de se pensar em implementar um sistema de fluxo contínuo, devemos trabalhar na base do sistema, ou seja, na estabilidade básica do processo, que seria a padronização, e na capacitação e envolvimento das pessoas? Sim, e é isso que eu espero dele, porque ele é meu coordenador de excelência operacional, então é o que eu espero dele. As pessoas é a nossa base, você pode ter todas as ferramentas, certo, Mota? Então, você precisa treinar, capacitar, envolver, colaborar, para depois você obter o resultado. Não adianta ir com foco no resultado sem ter as pessoas certas, sem qualificá-las, sem treiná-las, sem capacitá-las. E até quando você busca a teoria, a metodologia, se você digitar sistema Toyota de produção na internet, basicamente você vê uma casinha. E na casinha, a base dela é a padronização do seu processo. Desde ferramentas simples como 5S. Quando a gente fala em melhoria contínua, normalmente o que a gente faz? A gente primeiro, antes de pensar em mudança de patamar de um resultado, a gente estabiliza o processo. Estabilizou o processo, aí você faz alguma mudança radical e aí você joga para o patamar superior, porém volta a ficar bagunçado. E aí você faz o quê? Estabiliza de novo o processo. Estabilizou, faz outra mudança, muda de patamar de novo, sai até da câmera, e aí você tem novos resultados, e é isso que faz. Então, está super correta a afirmação, sim. Legal. E só para complementar, Paulo, os nossos colaboradores é o maior patrimônio que qualquer empresa pode ter. Então, por isso que nós temos que cuidar deles, capacitá-los. É verdade, concordo. A Érica Pereira. Como a gestão pode fazer com que o operacional se sinta parte dos grandes resultados, além do financeiro? Envolver e colaborar eles, trazer, como o Paulo colocou na apresentação, motivá-los,
sentir parte integrante do processo, agradecer, fazer os fóruns, escutar eles, estar no Gemba, estar no dia a dia, acompanhar a rotina diária de cada um deles. Isso traz um resultado muito diferente. Você fazer parte do processo, fazer parte do dia a dia dos colaboradores, você tira um paradigma de o administrativo está lá do outro lado, só olhando do outro lado, e a gente está aqui na frente das máquinas. Não, nós estamos todo mundo junto, todo mundo tem o mesmo valor, só as responsabilidades que são diferentes. Então, eu acho que o mais correto é você envolver, colaborar eles têm que sentir parte do processo. Como? O dia a dia. E um fechamento de períodos, de mês ou semanas, faz toda a diferença. Você chegar numa linha produtiva, por exemplo, parar 5 minutos e falar, pessoal, eu quero passar o resultado do mês anterior. E não só o resultado daquela linha, mas o resultado do negócio. Isso faz toda a diferença. A pessoa fala, nossa, mas está mostrando que a empresa teve resultado X ou Y, porque você teve relação com esse resultado. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente faz reuniões de fechamento de períodos, de meses ou mês, semana, para falar o resultado daquele colaborador, daquela linha. A gente tem que ser muito mais amplo que isso. A gente tem que falar assim, o resultado do negócio foi X, nós tínhamos um objetivo de faturamento e a gente atingiu ou não. Desse faturamento, a nossa linha produtiva representa X% disso. É você conseguir mostrar o resultado do seu trabalho no resultado do negócio. Quando a gente conseguir fazer isso, você vai estar engajando a pessoa para o resultado final, que é o resultado corporativo, que é o que todo mundo quer, e isso é um ciclo. Se a empresa ganha, você ganha também. Não adianta, esse ciclo é contínuo. Primeiro, a gente tem que fazer a empresa ganhar, e isso volta para a gente, isso é fato. Obrigado, Érica, pela pergunta. A última pergunta vem da Maiara Imori, acho que fala assim, como avançar no mundo digital e indústria 4.0 com excelência, mas também com velocidade, levando em conta a aceleração trazida pelo momento atual? Essa é sua. Complexa, não? Sim, assim, nós estamos numa situação onde a gente tem dificuldade para receber um fornecedor dentro da empresa. Existem inúmeros protocolos novos foram implantados em todas as empresas, na empresa que eu trabalho, na empresa que o meu trabalho não é diferente, onde se restringiu ao máximo acessos de pessoas que a gente não sabe de onde vem, justamente pelo bem maior que é a proteção dos colaboradores, que é a proteção da saúde, que é a integridade das pessoas. Então, tem uma dificuldade, sim, nesse momento. Mas, lembrando que isso é uma dificuldade, não é uma restrição. Toda dificuldade, a gente tem que saber como criar meios para a gente implementar, saber, mantendo a segurança, mantendo a qualidade e executar. Então, assim, nós implantamos inúmeros protocolos, acho que não cabe falar aqui, mas desinfecção, diárias dentro da empresa, e nós não temos outro caminho. A indústria 4.0, ela não, é algo que veio e vai ficar. E já se fala em indústria 5.0. Então, assim, a indústria 4.0 é algo que vai ficar, vai ser implementado. Agora, falar que nós vamos aplicar isso numa agilidade muito rápido, sem o Covid, eu acho muito difícil. A gente tem que pôr o pé no chão, a gente tem que dar uma freada em algumas situações, mas não pode parar. A gente tem que encontrar meios para continuar a execução do processo, porque no nosso caso de medicamentos, tanto medicamento animal como medicamento humano, as pessoas continuam precisando. E quanto mais eficiente a gente for no nosso processo, menos custo a gente tem empregado, mais barato a gente pode vender e mais faturamento a gente vai ter. Isso é um ciclo que todo mundo ganha, tanto as empresas quanto também os clientes, os consumidores final. Mas, assim, sendo bem direto na resposta, a gente sim, nós estamos no momento onde nós vamos implantar indústria 4.0 em algumas linhas dentro da empresa, e a gente deu uma segurada justamente pela essa situação, porque você tem que envolver terceiros. Mas, de novo, isso é algo, não é restritivo, é algo que você tem que criar formas para manter a segurança e continuar executando o trabalho.
E complementando, Paulo, o Covid ele trouxe uma aceleração digital. E a gente tem que estar preparado para o novo normal. Né? O novo normal ele vai ser um pouco diferente da realidade que a gente está vivendo. Né? Então, a gente está numa aceleração digital, a gente tem algumas ferramentas. Eu acho que a indústria 4.0 ela é mais que uma realidade, já existe a sociedade 5.0 no Japão. Ter a sabedoria e a maturidade de avançar conforme a necessidade, né? Você implementar uma indústria 4.0 sem ter todos os processos definidos, sem estar bem estabelecidos, é você automatizar o caos. Então, tem que ir devagar e aos poucos, sempre orientado pelo teu planejamento estratégico, né? Então, nesse momento, acho que a gente tem que estar preparado para viver um novo normal. Eu quero contribuir com essa questão. Eu faço parte de um grupo de 6 empresas que está levando proteção, estruturação e crescimento, instalando uma sala de guerra, que é por onde você vai comandar todos os indicadores, né, que vocês trouxeram alguns, para ajudar as empresas a entender esse novo, isso que está por vir pós-pandemia, né, porque estão todos agora trabalhando para uma sustentação e uma superação do problema, mas tem mais coisas que vão vir pela frente, né? Então, quem tiver interesse em entender o que é essa sala de guerra que a gente está oferecendo, venha procurar na Valian. Nós temos nossos canais aí tanto temos um canal no YouTube, temos o Facebook, Instagram, tem o nosso site, que é valian.com.br, com os nossos contatos, que nós estamos aí para ajudar as empresas a passarem por esse momento atual, chegarem do lado de lá e se fortalecerem para prosperarem, né? A gente espera que esse momento que a gente proporcionou aqui possa levar cada pessoa que participou a prosperar na sua profissão, né? Que esse conhecimento as tenham feito crescer, né? E com isso implantar na realidade delas hoje, né? Para que elas possam prosperar adiante. Quero agradecer, Paulo Henrique, quero agradecer, Milton, pela presença aqui no nosso webinário. Já dizer aqui que o nosso próximo webinário, todos estão convidados, será sobre conhecendo a NR12, projetando circuitos da categoria 1, 2, 3 e 4. Quem vai fazer para nós será o Hamilton Sakamoto, ele é especialista em NR12, então estão todos convidados, será no dia 2/6, é uma terça-feira, né, no mesmo horário aqui às 19 horas, também online e gratuito. Né? Então a gente convida todos aí. E já deixo aqui a novidade que o Paulo Henrique e o Milton aí se comprometeram em reunir 5 diretores de alto escalão aí da indústria farmacêutica para, no finalzinho de junho, meados da segunda quinzena de junho, nós fazemos aqui um debate sobre o tema que vocês quiserem que nós falemos aqui. Então, deixa aí nos comentários o que você gostaria de ter debate com esses 5 diretores aí, que vai ser surpresa, né, Paulo Henrique? Sim, a ideia é a gente buscar aí diretores que se a gente somar tempo de experiência, passe de, no mínimo, 100, 150 anos aí de experiência. Então, nós vamos trazer pessoas que realmente tenham conhecimento na área muito grande, que tenha propriedade para conversar, para falar, e para que realmente traga conteúdo e que nos ajude no dia a dia, para quem está de início de carreira, na parte mediana de carreira, realmente possa aproveitar desse conhecimento, dessa experiência dessas pessoas, para que cada vez mais cresça. Esse é o objetivo, que é o objetivo do programa, né, que é aprendizado. Então, nós vamos conseguir aí as pessoas de indústrias farmacêuticas de um renome muito grande, tanto no Brasil quanto fora, tá? Nós não estamos falando somente de indústria nacional. Pessoas aí que vão surpreender aí nos próximos dias. Aí. E com certeza, para esse debate aí, eu vou colocar mais que 1 hora, porque só 1 hora não é o suficiente, né, para essa discussão, nesse conteúdo que é rico, né, gente? Então, nós já estamos aí 1h30 online. Quero agradecer a todos aí por ficarem firmes conosco.
Milton, você quer dar suas considerações finais para a gente poder encerrar? Quero sim, queria agradecer a você, Verônica, ao Paulo pelo convite, a Natália, a Ágata pela recepção, e agradecer a todos aí, espero ter contribuído um pouquinho aí, aprendi também com vocês, e vamos para os próximos eventos aí. Muito obrigado e parabéns pelo evento. A gente que agradece. Milton, Paulo Henrique, suas considerações finais. Eu também quero agradecer pelo convite feito a mim, Verônica. Milton, agradeço por ter aceitado o convite para participar. E agradecer imensamente todas as pessoas que entraram. Para mim é um prestígio realmente ver a adesão, as pessoas que pegaram um pouco do seu tempo para ouvir a gente falando, para dividir um pouco aí através das perguntas, do chat, a experiência que tem, as dúvidas. É algo que motiva muito a gente e faz com que a gente mostre que está no caminho certo, que a gente tem que buscar isso cada vez mais. Realmente quero agradecer a todos de coração aí, foi um início de noite muito agradável, aí, um término de semana de muita satisfação. Então, muito obrigado mesmo a todos, Milton, Verônica e todos que participaram, que fizeram perguntas. Realmente estou bastante contente, bastante feliz com o resultado de hoje. Legal, hoje nós podemos dizer que fomos produtivos. E, pessoal, para finalizar, quero lembrar que a sua segurança é o nosso propósito. Um abraço a todos. Tchau. Obrigado, até mais.